Alguma questão sobre a origem que vocês sabem contar para a gente? Oi, professor, Tá. boa noite. Se eu não me engano, foi alguma ocorrência que teve, eu não sei se é incêndio, alguma coisa, uma fábrica, parece que onde só trabalhavam mulheres. Sim. É isso, né? Isso de fato, É o a fato explicação. histórico, né? É o fato histórico, né? Acho que em É. 1911, se não me engano, e que era uma fábrica onde também trabalhavam homens, mas era 90% mulheres, né? E naquele tempo, quer dizer, pouco mais de 100 anos, a jornada de trabalho era assim, 14 horas, era um troço louco por dia, 6 dias por semana. E também, junto com isso, criança junto, quer dizer, não esperava 18 anos, né? Tinha pessoas que nessa loucura de serviço praticamente de manhã, de tarde, de noite, quase todo dia, né? Tinha moças e meninas, né, praticamente, juntas, né? Então houve esse episódio do incêndio. Fábrica de tecido, ao longo da história, tem muitas ocorrências de acidentes, da questão do incêndio, é muito inflamável, tal. E isso foi algo que marcou e muitas pessoas citam. Mas assim, a verdade é que há diversos eventos, né, que há passeatas em Nova York também mais ou menos da mesma época. Então não tem é difícil a gente precisar uma razão específica. Na verdade, em diferentes lugares estava surgindo essa necessidade, né? Necessidade mesmo de luta por uma situação melhor, de mais igualdade, né? Por exemplo, em 1917, esse episódio é muito mencionado, esse da fábrica em Nova York, mas da fábrica de tecidos. Mas em 1917, a Revolução Russa, muitos comentam isso, que começou com um protesto feminino, né, a passada das mulheres, né? Em plena Primeira Guerra Mundial, e houve essa organização feminina russa. Então, tudo isso foi confluindo e acabou. É assim muitas vezes que acontece, né, na história da humanidade. É interessante isso. São demandas que vão surgindo aqui e ali e vão formando esse conjunto, né? E acaba que é um movimento mundial, né? Então, de fato, é isso, né? Eu estou colocando a questão salarial lá no fórum para vocês comentarem. E tem também um texto de uma professora falando sobre, enfim, essas questões de trabalho e da visão que se tem da mulher ainda hoje, umas coisas assim. Nossa, mas é tão bonita, tá trabalhando com isso. Gente, é incrível, mas a gente ouve coisas, né? Então, coloquei lá para vocês realmente ficarem à vontade para debater, para conversar, tá? Então, eu vou começar aqui. Inclusive, eu pensei numa possível homenagem maluca aqui, diferente. Vamos ver se a gente faz no final da aula alguma coisa. Vou colocar na tela uma primeira parte um primeiro texto que eu queria apresentar para vocês. E hoje, em particular, eu convido as moças a fazer essa aula juntos, né? A gente aprende junto e vai compondo artesanalmente essa nossa experiência juntos. Estou puxando aqui a ideia, o tema de contatos sociais. A gente falou muito de indivíduo nesse começo do semestre, nas primeiras aulas. Então, agora pensando os contatos sociais num mundo em transformação, como é que isso pode ser classificado, né? Como é que as coisas estão. E depois disso eu vou até colocar uma pergunta para vocês que eu pretendo abrir no ambiente virtual, não tive tempo de fazer ainda, a respeito dessas formas de contato social que a gente vai comentar. São muitos temas, muitas coisas, e a gente vai aos pouquinhos falando. Olha aqui, ó. A Ive está dizendo que tem um vídeo no Instagram sobre o Dia das Mulheres. Que legal, tem um link aí. Vamos guardar isso. Depois a gente pode acessar aí mais final. Ótimo, excelente. Que bom, é isso, viu, gente? Aí depois, e você pode colocar no fórum, coloca lá esse link no fórum de notícias também, tá bom? É muito legal para a gente ter isso documentado, ter registrado lá às vezes tem alguém que não está aqui na aula agora, mas que vai
vai querer acessar, né? Vai poder ver. Então, disponibiliza para todo mundo. Legal, ótimo. Eu posso depois até puxar Falando um. sobre isso, eu queria pegar esse gancho, né? Boa noite, Fala. professor. Uhum. Feliz Dia das Mulheres para todas as nossas colegas aí. Legal. Então, estamos juntos, né? Somos todos feministas, temos que ser. Na verdade, tem toda uma necessidade que não é só das mulheres. Tem um filme que eu vi esse fim de semana, já se falou muito, eu acho que se chama O Silêncio dos Homens, não sei se vocês viram, que fala de um ponto de vista original, né? Da barra que é, do problema que é para muitos homens que foram criados numa cultura muito machista e como que isso os prejudicou. Então, é bem interessante. O Silêncio dos Homens está disponível no YouTube. Eu vou ver se eu. Esse é um filme que vale a pena disponibilizar no grupo. Eu vou colocar aqui como título, só no chat, para a gente não perder essa ideia. Então, deixa eu colocar. Depois eu vou atrás do link. De modo que nesses assuntos, quando a gente fala desses movimentos, né, dessas necessidades, dessas carências, a gente já está realmente falando da sociedade. Então, não é uma coisa do indivíduo, é algo que está relacionado com as relações, né, relações sociais. Então, eu tinha marcado aqui para falar um aviso do fórum, já falamos. Também um segundo aviso legal é que está estreando agora, nesse momento, um clipe feito por várias artistas, né, mulheres aqui, guerreiras das artes aqui de São José dos Campos e da região, acho. E está estreando agora um clipe musical, um rap, que eu vou depois passar para vocês. Eu também estou doido para ver. Eu vou caçar esse link e colocar para vocês lá na página, na nossa página, tá? Então, tá super rico hoje o dia. Então, quais são os tipos de contato social que nós conhecemos, né? Até o início do século XX, vamos colocar século XX, até o início do século XX, era comum dividir em dois tipos, né? Basicamente, a gente pode discriminar, enfim, dividir, classificar os contatos sociais, né? Em dois tipos. Os contatos sociais primários, né? O que são os contatos sociais primários? São aqueles contatos pessoais diretos, né? Que apresentam base afetiva, né? Então, você na sua família, né? Você com os amigos, namorado, namorada, vizinhos, né? Esses seriam contatos sociais primários. Tá difícil, né? É complicado falar isso hoje. Tá tudo meio confuso com essa questão de pandemia, de isolamento, porém não, né? Só que não. Mas, enfim, para a gente ter um começo, né? A gente pode pensar assim, os contatos sociais primários, esses mais diretos, né? Mais pessoais. E também os contatos sociais secundários, né? Do outro lado, contatos mais impessoais, né? Com menor carga afetiva, ou às vezes sem necessariamente uma carga afetiva, e que eu estou brincando com a expressão do Bauman, dizendo que são contatos mais líquidos, né? Os exemplos aqui, nesse caso, seriam caixa de loja, né? Cobradora de ônibus, entregador de pizza, motorista de aplicativo, tem um monte, né, de situações sociais onde você tem um contato, mas é um contato mais de raspão, vamos dizer assim, né? Secretaria da faculdade e tal. E um mote, vamos dizer, a palavra-chave que a gente pode usar para classificar esses contatos secundários é a utilidade, né? É útil, foi necessário por uma questão de utilidade, você pediu ajuda para alguém trazer, levar alguma coisa e tal. Então, é um serviço que está sendo prestado, né? Ou que você está prestando. Então, a utilidade é uma palavra-chave. Enquanto que nos contatos sociais primários, eu acho que afeto é uma palavra, e outra que eu coloquei aqui, uma característica, a solidariedade, né? Beleza, então aqui são essas duas categorias, vamos dizer, principais. É natural que a personalidade de indivíduo seja influenciada pelas suas interações, né? E assim, sendo influenciada pelas interações, a personalidade vai ser formada ao longo do tempo também
pelo tipo predominante de contato social. Ou seja, tem, vamos dizer assim, tem pessoas que levam uma vida que tem prioridade, né? Tem preponderância de contatos primários, enquanto que outras têm uma correria muito grande e tal, e os contatos tendem a ser contatos sociais mais secundários. Mas todo mundo tem os dois, é óbvio, né? Mas predomina um ou predomina o outro e tal. Até uma coisa que eu estou pensando, eu vou colocar assim, não sei o que vocês acham, né? Mas hoje em dia, onde a gente, numa situação em que a gente está muitas vezes distante da família, falo do meu caso, né? Por exemplo, estou distante da minha mãe, de minhas irmãs, morrendo de saudade, há mais de um ano sem ver, né? E toda essa nossa necessidade de amar, ser amado, enfim, do afeto, o que acontece? Certos contatos sociais secundários, esses que são mais en passant, que são mais, né, mais assim, líquidos, eles ganham uma carga afetiva. Não sei se para vocês parece isso, né? Então passa a ser um evento social, uma coisa legal. Você, pô, caramba, eu acho que é interessante isso, a gente começar a valorizar, olhar para aquela outra pessoa, pô, esse cara não está simplesmente veio aqui de moto para entregar uma coisa. A gente percebe a importância disso, né? A grandeza disso, como que a gente... Então, assim, mais do que a utilidade, é pensar no caráter social mesmo daquela atividade, né? Então, eu acho que isso... Eu tenho aprendido a respeitar muito esses profissionais, né? Que muitas vezes não têm tido a condição que a gente tem, alguns mais, outros menos, de ficar mais no seu cantinho, fazer as coisas mais online e tal. Tem gente que não tem essa facilidade, né? Muito bem. Mas as interações, então, podem ser desses dois tipos e na infância e na adolescência isso ajuda muito a definir quem somos, né? Esses primeiros contatos e tal. Olha lá, no meio rural, vamos pensar no meio, eu não sei, alguns de vocês podem estar nesse momento numa cidade, talvez assim no sítio, isso é possível, né? Então, no meio rural tem uma tendência de contato primário, não é? São os contatos mais frequentes, né? Por outro lado, no meio urbano há uma tendência aos contatos secundários, né? O que acontece? Acaba rolando um certo individualismo também em consequência disso, né? Você vê muita gente, mas você não fica, não interage profundamente com ninguém, é sempre tudo meio corrido e tal. Então, esse próprio ritmo, né? Tem uma diferença entre o meio rural e o meio urbano, e eu acho que todo mundo percebe, quando você encontra uma pessoa, quando você começa a conversar, dá para a gente sentir, né, a diferença de estar conversando com, sei lá, um camponês, um agricultor, um cara que tem a vida ligada à terra, sabe, essas pessoas que tem aquela sabedoria na fala e tem aquele jeito, até um ritmo diferente. Vocês percebem dá para perceber, né, essas diferenças, né? Então, são relacionadas a isso, né? E o meio urbano ao contrário, né? Gente falando, correndo, não dá pausa, né? Mas acho que eu, por exemplo, minha aula é meio urbana. Eu preciso de vez em quando me acaipirar um pouco, né? E aí eu vou puxar outras... E engraçado que né, essa questão do meio urbano, né, a característica, as personalidades, eu acho que foi o Balzac que escrevia, né, muito sobre as mulheres balzaquianas, né, a sociedade e tudo, né, que corrompia os seres humanos, né, então você bom, vê sim. que o homem da cidade ele é mais angustiante, ele é mais ansioso, ele tá sempre Oprimido pelo é, tempo, muitas vezes, né? isso, É. aham. Sim, é bem legal que você colocou. Na verdade, a gente tem, a gente pode relacionar isso também com a Revolução Industrial, né, historicamente, como vai havendo as migrações, né? Então, a arte é muito interessante a gente observar, seja peça de teatro, romances, né? Que mostram muitas vezes esse conflito, né? Às vezes, por exemplo, é a família do campo que é obrigada a se mudar para a cidade grande, se readaptar. E uma coisa é uma criança, né?
está aprendendo, tal, tudo é novo, tudo é festa. Outra coisa é um adulto, de repente passou uma boa parte da vida vinculado a um certo meio de produção, um certo ritmo, e ter que se adaptar, como é mais sofrido isso. Então, de fato, a arte ajuda muito a gente, né, a perceber essas coisas. Ela é um registro, né, interessante. Legal, e vamos lá. Eu vou colocar uma questão aqui para a gente pensar junto. Quais as vantagens e desvantagens de morar sozinho e acompanhado? Antes da gente pensar isso, só vou fazer a ligação aqui. No meio rural, é comum a gente ver vamos dizer assim, as famílias maiores, agregados, às vezes é enfim, um sítio, uma fazenda, tem sempre bastante gente em volta, então é um morar mais coletivo. Enquanto que no meio urbano, embora exista também isso, mas cresce cada vez mais a quantidade de pessoas que moram sozinho, ou às vezes é uma república, mas, enfim, muitas vezes é uma pessoa sozinha ou um casal que não teve filhos. Tal. Então, são contatos. E muitas vezes, quando é um casal, os horários não batem. Então, existe mesmo essa vida, vamos dizer, mais... É uma espécie de morar sozinho, uma tendência, né? Como é que é isso? O que vocês poderiam dizer em termos de vantagem e desvantagem? Todo mundo aí, eu acho que uma boa parte deve morar acompanhado, né? Tem muita gente, acho que ainda mora com os pais, tal. Outros não. Então, me conta um pouco como é que é isso. Eu deixei em branco aqui para a gente escrever junto isso. Como é que é? Isso também vai moldando um pouco a gente, né? A vida que a gente leva, tal. Eu posso começar aqui dizendo que eu saí da casa dos meus pais com 27 anos. Uhum. Morar sozinho, fui morar na República, porque eu passei no concurso público. Sim. Né? Eu sou de Minas, aí fui morar em Paraibuna, trabalho na usina, hoje eu moro em São José dos Campos, já sou casado já faz 10 anos. Ah, então eu fui tá. morar numa República, então primeiro você já começa a morar eram somente homens, né, que você nunca conheceu na vida. 6 meses depois eu mudei para outra República, era só mais 2 pessoas, depois morei sozinho durante 3 anos. Uhum. Posso dizer que foi o melhor período da minha vida? Não sei, mas foi foi o período que eu mais cresci. Tá, Porque, legal. né, eu ia na cozinha, olhava ali, tinha um copo sujo. Passava 2 dias, o copo sujo estava lá ainda. Ué, como é que esse copo sujo não está ali? Na E casa não da se minha limpa mãe isso não sozinho. acontecia. Na casa da minha mãe isso não acontecia. E aí eu já passava roupa, mas aí foi aprender a lavar a roupa direitinho, a cuidar da casa. Aí a torneira não pingava, não tinha meu pai para arrumar, eu tinha que me virar de alguma forma, né? Uhum. Você cresce muito, você cria muita responsabilidade. Você é responsabilidade por você mesmo, mas você é responsável por uma casa, o andamento da casa, né? Sem Então você dúvida. cresce muito. E isso me Sem deu Você não dúvida. uma lavava base sozinha, muito grande Thiago? para... Oi? A louça não lavava sozinha, não, nessa época? Não, o copo continuava lá, achava isso estranho. Você vê? Você E está aí falando. agora Muito legal o depoimento, né? Como já que é tem quase 5 específico, como anos de que muda. casado, aí já deu uma base. Ok, então você tá. Veja, o que legal, o Thiago, né? O Thiago está comentando vantagens e desvantagens mesmo, né? Tem esse lado complicado, né? Do dia a dia, das manutenções, enfim, das tarefas, né? E o outro lado, de um outro ponto de vista, a oportunidade de crescimento, bem interessante, né? E acompanhado, né? Quer dizer, e outra coisa legal é que você está relatando, você pode falar dos dois lados, né? Essa é uma experiência que eu tenho um pouco também, de ter experimentado essas duas formas, né? E outra coisa também, né, gente? Morar acompanhado tem vários sentidos também, porque uma coisa é quando você é o filho, né? Outra coisa é quando você, sei lá, é o pai, né? Você tem que pagar as contas, né? Então, tem divisões, subdivisões aí, né? Tem várias experiências diferentes e a gente vai se formando ao longo da vivência, né? Ok. Tem essa questão da manutenção, até coloquei, ó, quem mora sozinho e precisa trabalhar para se manter, tende a ser mais sistemático e independente. Se não era, vai ter que ficar porque, né, a louça não lava sozinha. Beleza.
Você é obrigado a virar. Isso é bom, né? Aí eu coloco sempre a perspectiva nossa aqui de conversar e colocar os pontos, né? Criticamente. Fala, Mas pode falar. muda essa palavra, professor. Eu acho que a palavra bom aí está inadequada. Então fala, o que você pensa aqui? Sistemático independente, isso é, vamos dizer, isso é uma necessidade. Não, isso é ótimo. Isso é ótimo? Todo ser humano tem que passar por isso. Porque vale a pena, porque você cresce muito somente. Tem que passar por essa situação. E a gente acaba se conhecendo, né? Mas isso é realmente... Você aprende seus limites. Até no caso, quando eu morava sozinho, e aí passei a morar sozinho mesmo, só via minha namorada na época, hoje minha esposa, só final de semana. Então eu ficava em casa, ia para o trabalho, para casa, ficava em casa sozinho, 5 dias sozinho. Então você não tem contato com ninguém, né? Você começa a aprender seus limites, o limite da solidão, até quanto tempo você consegue ficar sozinho, sem conversar ou não com alguém. A gente acha que sozinho é bom, mas ficar sozinho muito tempo não é fácil, não. Sim, às vezes você tem a experiência de passar, eu tive muitas vezes, passar o dia inteirinho sem dirigir uma palavra a uma pessoa, em certos momentos da minha vida, né? Devido às circunstâncias mesmo, né? Como eu trabalhava de escala, de regime, aí às vezes quando tinha uma folga, e essa folga coincidia justamente durante a semana, eu ficava sem trabalhar segunda, terça, quarta e quinta, por exemplo. Às vezes não coincidia. Eu ficava 4 dias dentro de casa sem falar com ninguém, sem ver o rosto de ninguém. Se eu não saísse pra rua, não via ninguém. Aí, então, depende de chuva, chovendo muito, você ficava sozinho de casa. Então, você, vamos dizer que é um estágio para certos momentos pandêmicos que a gente está vivendo. Muita gente que nunca teve esses... Não, assim, tem gente que nunca viveu isso, né? E agora, na pandemia, quebrou, assim, muitas pessoas. O pessoal fica, né, bateu um desespero. Eu acho que, nesse sentido, é só opinião mesmo, gente, vocês podem conversar. Mas eu tenho a sensação de que o tempo que eu tive morando sozinho, me ajudou sabe, naquele primeiro baque, assim, eu acho que foi assim, me ajudou mesmo. Não, foi susto para todo mundo, né? Mas a gente que já passou por diferentes configurações na vida, né? A gente fica, vamos dizer, tem essa plasticidade um pouco e vai, não, mas não tem outra, é isso mesmo, então vamos, né? Verdade, né? Agora eu quero colocar também um perigo, né, nessa história, que é o fato, não estou dizendo que acontece com todo mundo, mas algumas pessoas, quando entra muito numa coisa de vou ao trabalho, vejo outras pessoas, mas volto, moro sozinho e tal, e se a tua relação social fica só nos contatos secundários, de repente, muito, ou às vezes muito esporádico, e você fica muito isolado, pode começar a rolar, dependendo da pessoa, uma dificuldade maior do relacionamento com outras pessoas, porque as pessoas são diferentes. Mesmo, vamos lá, não sei quem tem 5 irmãos, eu tenho 5 irmãos, não importa, mas os 5 são diferentes. Tem hora que ninguém combina com ninguém, né? Tem hora que dá discussão. Então, essa é uma experiência, essa é uma vivência que ajuda a gente, né? No momento de uma interação com a sociedade. Então, o cara está muito sozinho, corre o risco dele, num certo momento, não aguentar mais ninguém que seja muito diferente, né? Eu já sei como é que eu sou, e se for parecido comigo, tá bom. E eu coloco que isso é para a gente estar atento, né? A instabilidade no relacionamento, com a coletividade, sabe? Aquele cara ficar achando, eu vou ficar sozinho mesmo e tal. Então é só para a gente, né? Ficar esperto, né? Agora, tô colocando a frase do Drummond, né? Carlos Drummond de Andrade, amar se aprende amando, né? Não é lendo o livro, né? Então, pensar isso em termos de interação, né? Tudo que a gente está conversando aqui, né? Se ficar só na nossa fala, não forma exatamente, né? Quer dizer, a formação nossa é quando a gente reflete e começa a observar a nossa vida. Putz, é mesmo? Eu reparei tal coisa, não? Então, a gente entender os outros também. Pô, aquele cara, ele mora sozinho, então não encontrou comigo, ele quer falar muita coisa, né? Já encontraram? Tem situações sociais assim, né? Ou às vezes vocês mesmos, né? Você tá 5 dias sozinho, na hora que você encontra alguém, você quer ficar 6 horas conversando, às vezes, né? E a gente entende, pô, mas olha o contexto, né? É a demanda reprimida, é a socialização necessária, né?
Legal. Então, estou puxando isso para a gente... Ó, vamos ver. A Lívia está escrevendo aqui. Ah, tá. Sim, tem pessoas que acostumam muito com essa vida coletiva e no momento de ficar sozinho, porque, veja, ficar sozinho é uma coisa, né? Você está sozinho nas circunstâncias, está na tua casa sozinho. Não necessariamente equivale a se sentir sozinho, né? A solidão, enfim, não é simplesmente você estar sem ninguém perto, né? Tem a ver com uma sensação mesmo, como é que você está com você mesmo, enfim. E sim, tem gente que fica um dia inteiro sozinho e já entra em desespero, né? Por isso, e acho que isso talvez, Lívia e pessoal, talvez isso ajude a gente a entender certos comportamentos que, no primeiro momento, para mim, parecem estranhos, né? Tipo, pandemia, situação grave e tal, e de repente você vê, como eu vi 2 vezes nas últimas semanas, 2 situações que eu presenciei, de aglomeração, assim, de você passar de carro e falar, meu, que loucura, né? E talvez esteja ligado a isso, né? Uma necessidade, a pessoa fica meio... não está acostumada a lidar consigo mesma, ali sozinha, ficar na sua e tal. E acontecem, de vez em quando alguém fala, pegaram uma aglomeração, uma baile funk, ou às vezes na igreja, né, uma celebração lá que tinha 500 pessoas, tudo grudado uma na outra e tal. Então, né, de fato, tem a ver com toda a vivência que a gente teve, né? Olha lá, agora uma outra pergunta para a gente escrever isso, essa compreensão juntos, né? Tradicionalmente, isso quando se começou a falar de contatos sociais, os contatos mediados por tecnologia, né? Telefone, internet, né? Videochamada, essas coisas. E isso antigamente era considerado secundário, contatos secundários. A minha pergunta e hoje? Será que a gente poderia automaticamente classificar como secundários esses contatos só porque eles são mediados por tecnologia? Porque não é contato direto? O que vocês acham? Claramente não. Não, né? Claramente não. Eu acho também, a gente está reescrevendo, né? Quer dizer, coletivamente essa história está sendo, essas definições estão sendo atualizadas, né? A gente está tendo contatos, por exemplo, contato com minha família, são todos mediados por tecnologia hoje em dia. É muito difícil, né, você encontrar pessoalmente. Gente que mora longe, né? E que antes você pegava um ônibus, ia lá, tal, voltava, e hoje em dia eu fico assim, poxa, minha mãe tem idade, né? Agora já tomou a primeira dose da vacina, já estou bem mais tranquilo. Mas é complicado, né? Você pensa passar no metrô de São Paulo, pegar um ônibus coletivo, tal, e aí vai visitar alguém que tem uma saúde mais fragilizada. Então o vídeo, ele de fato ele adquiriu uma importância, o vídeo, o áudio, enfim, né? Uma importância muito grande, e eu acho que hoje não dá para a gente usar a tecnologia como fator para dizer se é primário ou secundário. Não, acho que quebramos isso, né? Então, vou até escrever uma frasezinha aqui depois. Eu estou lendo aqui coisas no chat, né? O primo foi morar sozinho numa cidade, o primeiro mês foi maravilhoso, e depois, num certo tempo, começou a se sentir muito sozinho. Pois é, tem uma amiga minha, uma pessoa queridíssima, professora fantástica, premiada, tal, que ela ganhou uma bolsa, foi para a França, foi estudar na França. Uma baiana maravilhosa. E ela foi para a França, e só que lá, que é um lugar lindo também, com bolsa e tal, mas num certo momento pesou demais, né? Porque os contatos eram contatos mais para secundários, né? No sentido, mesmo no serviço e tal, a relação entre as pessoas é um pouco diferente do que a gente tem aqui, né? Aí você chega, já já faz uma piada, já, né? O outro dá risada, já começa a brincar, um provoca o outro. A gente tem essa facilidade, né? E ela sentiu muito, né? Sim, então, segundo a Lívia, Alisson, sim, não. Então, a tecnologia não é mais critério, né? Mas a interpretação pode mudar. Você quer falar um pouquinho mais, Alisson, sobre isso?
A interpretação pode Sim, ser. é que mesmo com a tecnologia, às vezes coisas que você fala, uma pessoa pode interpretar de outra maneira que presencialmente seriam mais intensas. Eu acho Ah, que perfeito, muda perfeito, essa sem dúvida. questão. Sem dúvida. Nossa, É, isso é um maior problema. E o WhatsApp dá muito problema, esse é o né? maior Você manda um problema. negócio e aí tem gente que às vezes manda um negócio caixa alta e depois, oh, Sim, desculpa aí, eu não tava. Ou às vezes nem pede desculpa, às vezes é aquilo mesmo, né? E você se então, às sente. vezes você fala um bom dia para a pessoa de um jeito, e um bom dia do outro já é diferente. Eu É, falo isso porque eu fui viajar esses dias, né, para trabalho, fui lá para o Mato Grosso, e eu conversava com o cliente, eu achava ele muito grosso. Eu falei, nossa, que filha da mãe, não conversa, cara. Aí, aham, beleza. Aí eu fui conhecer o cara pessoalmente, outra pessoa. Eu falei, nossa, você não é nada que você manda no, no tá WhatsApp. vendo? Então, é o jeito É, da pessoa, a cultura dele é ser seca por causa da rotina e tal. E aí muda, né, um pouco sim. esse ponto Então de vamos vista, né? anotar, vamos comentar um pouco aqui, ó. Principalmente em contatos por áudio, pode haver, como é que a gente vai dizer assim? Em inglês é misunderstanding, né? Pode haver dificuldades de compreensão, às vezes, sei lá. Porque a nossa fala não é. Famoso ruído de comunicação. Pode, vamos colocar. Gostei. Vamos colocar, então. Vamos colocar aqui entre aspas ruídos de comunicação. Faz sentido. É. Isso mesmo, legal. Então, a gente vive hoje num tempo que eu caracterizaria, estou tentando pensar definições aqui para isso, uma socialização virtual, né? E nesse sentido, as relações mediadas pela tecnologia podem sim apresentar afetividade, né? Mas, pelo menos para mim, é claro que não substituem a proximidade, geralmente física, dos contatos primários. Quer dizer, é aquela, é o que tem para hoje, né? Que o pessoal fala. Ah, não tem outra forma, então você manda um abraço pelo vídeo, mas não tem como, né? Você achar, todo mundo sabe de um lado do outro nesse momento que tem, né? É insubstituível o contato. Você está perto da pessoa, né? Enfim. Walter Benjamin usa um conceito que é a aura. Ele fala da aura. Ele usa essa ideia de aura, não tem nada de misticismo, não, é outra coisa, né? Em relação a essa proximidade. Ele usa o conceito de aura, ele define isso para falar de obras de arte, né? A contemplação das obras de arte, na hora que você tem a facilidade da reprodutibilidade técnica, todo mundo pode ver um cartãozinho ali, a Mona Lisa, e como que pode ser diferente a experiência de você ir lá visitar a obra original. De certo modo, a gente pode pedir emprestado esse conceito de aura. Eu vou até anotar aqui também, ó. Pensar no conceito de aura. Podemos, né? Conceito de aura do Walter Benjamin. Depois eu posso, num outro momento, trazer isso mais. Um pequeno texto para vocês entenderem, mas acho que dá para sacar, né? Aquela diferença entre o presencial e o à distância, né? O conceito de aura concebido por Walter Benjamin, né? De fato é isso mesmo. E assim, tem diferença, né? Mesmo quando a gente pensa na questão. A gente tem visto muito, não sei vocês, mas uma das coisas que mais aconteceu na pandemia foi lives, né? Lives, shows, mostras virtuais, enfim. Algumas dão super certo, né? Por exemplo, congresso científico, eu tenho participado de congressos, reuniões científicas e está fantástico. Quero dizer assim, não vai voltar ao que era antes. Eu acho que a gente vai ter os sistemas mistos para sempre. Assim, não vai virar uma coisa só presencial de novo. E espero que não fique só no virtual, mas grandes encontros com autoridades, com pessoas diferentes, de lugares diferentes, para debater ciência, para debater questões de engenharia, enfim. Isso é muito interessante e funciona bem. Tem palestras incríveis que eu vi, que me tocaram. Então. Em outras áreas, é mais complicado, é mais difícil mesmo, né? Na questão da arte, por exemplo, é difícil, né? Você vê uma peça de teatro no vídeo, às vezes você se emociona, outras vezes parece que falta alguma coisa, né? Então a gente está, nesse momento, aprendendo, ou enfim, reaprendendo, talvez escrevendo
essas novas formas de interação, né? Nós somos testemunhas da história, mas ao mesmo tempo a gente está, de alguma forma, escrevendo na medida como a gente se relaciona, né? Provavelmente, cada um de vocês, cada um de nós, né, mudou um pouco a forma de se relacionar, né, com os outros, né, por conta dessa questão toda da pandemia, né? Muito bem, então essa nossa primeira parte da conversa, eu me baseei, comecei a escrever esses tópicos, tal, inspirado no livro do Pécio Santos de Oliveira, Introdução à Sociologia. É um livro que eu gosto muito, tal, mas assim, daí a gente puxa e agora é um texto coletivo, né? Todo mundo já vai colaborando, a gente vai pensando juntos, e depois eu vou pedir até um tempinho para fazer uma versão final, né? Licença. Para poder colocar uma versão atualizada já com a gente participando aí. Tá? Então, a gente tem os contatos sociais primários e secundários, e hoje, esses contatos sociais mediados, né? Então, vamos dizer, vou colocar aqui, hoje, temos contatos sociais mediados, que não necessariamente são nem primários nem secundários, podem ser primários ou podem ser secundários, dependendo de como a gente conduz isso, tá? Eu acho interessante a gente manter, continuar pensando em termos de contato, entender que existem diferenças, né, entre o primário e o secundário, mas avaliar isso também para esses contatos sociais mediados. Vou marcar aqui com uma cor diferente e tal. Mas aí, pensando nisso, professor, o que ficaria hoje como contato secundário? Porque você tem aquele contato primário, por exemplo, eu com a minha esposa, eu tenho esse contato primário aqui com ela, com quem trabalha comigo ali no dia a dia, tem esse contato primário, e hoje a gente diz aí que o audiovisual hoje também se torna um contato primário, porque é a única forma que eu tenho hoje de contatar meus pais, que moram em Minas, e eles estão isolados por causa da pandemia. E aí, o que ficou com o contato secundário nesse caso? Eu diria que a gente ainda, talvez como um critério aí, o secundário ainda é muito voltado a serviço, a utilidade. Então, prestação de serviço, a pessoa fez uma entrega, você fez uma compra, enfim, online, você interagiu com... Então, você desceu, tocou o interfone, você desceu lá para buscar uma pizza que você pediu e tal. Aí você tem um contato muito... Comercial? Pontual, mais ligado a comércio, serviços, né? Então é aquilo que tem, tá? Você não sabe, quer ver uma coisa? Você, nesses casos, muitas vezes você não sabe se vai voltar a ver aquela pessoa. Na próxima vez que você pedir pizza, pode ser outro entregador. Quer dizer, né? Então, esses aí a gente chama, seria os contatos secundários. É como você vai no banco, você precisa, né? Bom, banco hoje em dia, eu acho, por favor, né, Nossa, gente? Para ao máximo. esse aí já é terciário, quartiário, esse Não, e outra, não, aí, assim, vamos evitar, né? Tem certas coisas que é lugar de muito entra e sai, e onde a gente hoje, vamos lá, a tecnologia nos ajuda em muitas coisas, né? Então, se eu posso fazer uma operação via celular hoje, ou via computador e tal, isso é o tipo de ganho que a gente tem, né? Você não precisa perder tempo com fila, a fila é sempre problemática. Outro dia eu precisei, num caso raro, assim, que eu precisei ficar numa fila, e tinha uma pessoa com um cachorro perto e ficava todo mundo meio preocupado, mas grudado, assim, o cachorro com aquela corrente longa, e todo mundo meio preocupado em cima de quem que o cachorro vai pular. O cachorro estava nervoso, né? Então, e aí naquela fila, e você está esperando. Então, tem coisas que a gente pode, tem certos contatos secundários que a gente pode evitar, né? Questão de tempo e de saúde no momento que a gente está vivendo agora, né? Mas basicamente acho que seria esse critério, né? Aqueles contatos, vamos dizer, utilitários, puramente utilitários. Que pode ser utilitário, você pode ter amizade com o dono da banca de jornal. Eu adoro essas pessoas, sabe? Eu gosto muito de interagir com os trabalhadores assim da rua, que a gente tem contato, às vezes não é da família, não é exatamente um amigo, não é um vizinho seu, mas é aquela pessoa que você tem um cotidiano, né? Sei lá, uma vez por semana você passa ali, cumprimenta, tal. Eu acho que isso é muito legal, né? Tipo Mas porteiro, essas pessoas assim que... Sim. O porteiro, ele, dependendo da situação, ele está no secundário, mas quase primário, dependendo se você tem amizade mesmo, né?
Às vezes você Um deixa... restaurante também, né? Que você vai todo dia, por exemplo. Sim, você pode desenvolver aí tem o seguinte, é basicamente a dimensão afetiva que vai, uma vez que isso vá virando um contato afetivo, isso vai migrando, veja, de contato secundário para contato primário. Enfim, tem casos, né, que a gente pesquisar. No caso do Alisson aí, aquele dono do boteco, Alisson, você vai lá todo final de semana, já passa por primário, tá vendo? Ó, toma cuidado aí. Ah, ele paga minha conta, tá de boa. Tá certo. Nossa, complicado, né? Não, eu ia dizer o seguinte, que tem casos de contato secundário que virou primário, eventualmente pode dar até casamento, sei lá, né? Isso pode acontecer, né? Então, um contato... em Não, aí outros já é o casos... Tinder, professor, aí não complica também. Não, e tem outros casos em que o contato primário, ele pode... Esse caso tem que parar a pensar, mas Virar existe. secundário? Pode virar secundário. Em alguns casos, a relação vai virando mais Tipo utilitária. ex? Tipo Tipo ex? ex. O ex, vamos supor, o ex vira contato secundário se você, vamos dizer, trabalha junto, tem algum tipo de interação que... Ou então estuda junto, né? Sei lá. Aí você tem um contato que não tem como, né? Ah, vou mudar meu curso, vou mudar de cidade, você não vai fazer isso, né? Espera-se, enfim, sei lá. Mas, então pode ser secundário. Em outros casos, vira contato nenhum. Isso também, né? Aí é caso a caso, né? Mas, enfim, Esse é a maior parte. Mas aí E tá, por aí, exemplo. Não, vai eu lá. acho que ele ainda, pra mim, ele ainda, esse tipo de pessoa ainda se enquadra no secundário, porque, por exemplo, entregador, você vê um momento, tipo, 2, 3 minutos, e depois já era. Por exemplo, ex, você fica por um tempo e também já era. Ou talvez não, né? Mas eu acho que seria ainda secundário. Eu Então, acho. gente, olha só. A tarefa que, vamos dizer, que a gente pode pensar é várias relações que a gente tem no dia a dia, é a gente refletir, né? Até que ponto isso aqui é um contato primário, né? Opa, até que ponto isso é contato secundário? Já temos amizade, enfim, sei lá. Então isso passa a ser um contato. Eu tô com saudade dessa pessoa. Ó, nesse caso é uma grande pena, né, professor? Por exemplo, eu tive dois relacionamentos que duraram bastante tempo. Eu cheguei até a ficar noivo, nesse caso. O tanto de experiência que eu tenho com essa pessoa, o troca de vida que eu tive com ela, hoje eu não tenho o menor acesso a ela, não sei como é que ela tá, não quero saber, teoricamente, porque eu não corro atrás, ela também não quer. E são 5 anos da minha vida perdido porque eu tive contato com a pessoa que eu não tenho mais acesso nenhum. não, Né? mas E espera aí. quanto de experiência a gente Perdido tem. não, Tiago. Perdido Porque eu não. falo assim, eu falo porque são 5 anos que eu não tenho como conversar com outra pessoa ou com a mesma pessoa para ver como é que foi, o que ficou de lição Ah, entendi. aprendida. Perdido o contato primário, você quer dizer, né? Tipo, E não isso, tenho. ela deixou de ser primária, deixou de ser secundária agora também. Eu não tenho mais esse contato também. Sim, então a grande questão é que pode haver esse deslocamento, vamos dizer assim, né? E aí eu acho que é um ponto para reflexão, acho que é interessante quando eu acho que é um recurso nosso, íntimo, enfim, de avaliação da tua vida. Será que você está com uma pessoa só porque... O que tem de afeto? O que tem de utilitarismo nisso? Né? Até que ponto vale a pena ou não? São critérios, são assim, chaves de reflexão. Né? Não estou dizendo que tem certo, que tem errado, não estou dizendo que um contato é sempre secundário, nem sempre primário, mas assim, se a gente começa a pensar nestes termos, talvez em algumas situações ajude a gente a entender. Por exemplo, o cara está num emprego, enfim, sei lá, não ganha muito bem, um trabalho difícil, cansativo, tal, mas ele nem pensa em abandonar aquilo, né? Não pensa, fala, nossa, não. Por quê? Possivelmente porque tem uma dimensão afetiva grande envolvida, né? Então, de parar a pensar, caramba, essas pessoas são meus amigos, né? A gente vai se entendendo melhor que a gente, né? Eu deixo assim com essa ideia da gente ter essa possibilidade de se avaliar, né? Avaliar as relações, enfim. Certo? Mais algum comentário sobre isso? Temos muito mais coisa para conversar. Nossa, a gente tem coisa para a vida inteira, viu? Mas vamos que vamos.
Se ninguém tiver... Só para fechar, professor, Fala. o primário deixa entender algo da sua rotina, então, das pessoas que você tem proximidade, tá bem encaixado a rotina da pessoa, né? Você sempre vai ter contato, então... É mais ou menos, mas assim, às vezes você tem um contato, você pode ter contato até diário e ele ser secundário. Em alguns casos ele continua secundário, né? Tem algumas situações, né? Por exemplo, essa amiga minha que estava na Europa, ela tinha essa sensação. Outro professor, um professor que eu tive, professor Lima, Carlos Lima da Unicamp, grande cara, tal. Ele foi para os Estados Unidos, ele brincava, né? Ele falou, cara, sofri pra caramba no instituto lá onde eu trabalhava. A figura mais humana que eu tinha era a máquina de café, né? A dimensão afetiva era café lá e tal. Porque, assim, dificuldade, né? Porque aquele contato diário, ele não sabia, talvez nunca tenha lido sobre contato primário e secundário, mas o que ele estava contando, no fundo, era isso. É que ele estava 1 ano lá e os contatos continuavam sendo todos simplesmente utilitários. E a pessoa que, enfim, tem muito amor no coração, que é afetiva, tal, expansiva, a pessoa se ressente, é difícil, né? Então tem dessas, né? Enfim, tudo a gente aprende. E eu vou agora puxar um outro tema aqui, mas que se liga a esse, e até liga com outras conversas que a gente teve nas primeiras aulas, que é a questão dos fatos sociais. Então, voltamos um pouco aqui ao Durkheim, né? As regras do método sociológico, né? E eu vou destacar algumas frases dele. Esse livro é interessante, né? Eu mesmo não terminei de ler ainda, estou lendo esse livro, mas tem algumas frases que eu destaquei aqui para a gente trocar uma ideia. Por exemplo, desconfie de suas primeiras impressões. Né? Então, às vezes, você tem aquele contato muito esporádico e você cria uma primeira impressão, e aquela impressão, muitas vezes, muitas situações a gente faz isso. Né? Você passa a interpretar aquela pessoa pelo que ela faz durante o horário de serviço. E não é... Vocês concordam que não é exatamente justo isso, né? Porque aquilo, sei lá, você conhece o cara só de uniforme, sabe? O cara passa na rua, ele não tá com aquela roupa de garçom, você nem sabe quem é, né? Então, e de repente é uma pessoa fantástica, incrível, sabe? E o hobby dele pode ser um artista, enfim, então a gente tá atento para não fixar a primeira impressão. Muitas pessoas falam, tem aquele ditado, né? A primeira impressão que fica, não é isso? Isso é uma coisa para se questionar, né? Será que deve ser assim? Né? Então, aí eu estou colocando assim, suspender os preconceitos, né? Um cara que tem um trabalho A, B ou C não significa que ele é aquilo, né? Por exemplo, um diretor de uma instituição, aquilo é uma questão profissional, mas não significa que ele é que isso é uma qualidade do ser humano, ser diretor, não é isso, né? Então, beleza. O cara pode ser uma pessoa ótima, maravilhosa. Às vezes tem pessoas que já fica com aquela, diretor, toma cuidado, né? E eu acho que isso é uma pena, né? Não precisamos, né? Bom, aí o Durkheim fala que quer estender ao comportamento humano o racionalismo científico. Aí há controvérsias, né? Vamos raciocinar, vamos racionalizar, né? Aí tem uma outra frase que ele coloca, que vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Outro momento ele fala assim, em questões de método, eu gosto disso aqui, em questões de método, nada se pode fazer que não seja provisório, pois os métodos mudam à medida que a ciência avança. Isso aqui eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, ó. Né? Então, para a gente não ficar preso demais nem numa primeira impressão de uma pessoa, por exemplo, nem numa primeira impressão de uma teoria, de um método. O cara aprendeu daquele jeito, tem que morrer fazendo daquele jeito? Não necessariamente, né? Ok. E, aliás, gente, vocês que estão na engenharia, né? Quase todo mundo aqui está para se formar engenheiro, né? Tá nesse campo. É muito forte isso, né? Você entender que você está estudando várias coisas, mais para frente vocês vão ver vários métodos, né?
E vocês têm que saber que daqui a alguns anos vocês vão precisar aprender outros métodos, né? Porque que bom, né? As coisas vão se modificando, né? Bom, deve-se entrar em contato com o pormenor dos fatos sem degenerar em pura erudição, né? Não ficar só naquela pura teoria erudita, né? Então, a gente olhar com atenção. Ao entrar no mundo social, penetramos no desconhecido. É um pouco o que a gente está falando. O que se passa nas outras consciências nos escapa. Eu acho que é por isso, talvez, que a gente tenha uma tendência de fixar a primeira impressão. Você não sabe o que a pessoa está pensando, tá? Você rotula, sabe? É coisa de rotular. Então, é o desconhecido, né? E o desconhecido dá medo muitas vezes, né? Caramba, o que será, né? O que será que está pensando? Temos que abandonar as noções prévias. Temos que abandonar o senso comum, né? Outra, a vida está no todo e não nas partes, né? Então, a mentalidade, isso aqui é importante. Né? A gente está saindo de uma conversa sobre o indivíduo, né? Então, começando a falar de grupos, né? De sociedade. Então, a mentalidade, olha que engraçado falar de mentalidade do grupo. Ô, professor, pera. Pode falar. Quando você fala de primeira impressão, por exemplo, tá bom o som? Pera. Tá bom. Primeiro quero testar, tá bom. Por exemplo, você não acha que é uma defesa humana ter a primeira impressão? É meio intuitivo? Tipo assim, querendo ou não, todo mundo tem as suas primeiras impressões, sempre vai julgar pela primeira impressão por conta de uma defesa ou de uma forma de lidar com a outra pessoa, porque quando a gente vai comunicar com a outra pessoa, a gente sempre analisa a forma que a outra pessoa fala, o jeito que Então, eu, assim, Sim. não que seja certo nem errado, você não falou nada que é certo nem errado, mas eu acho que é uma forma do ser humano se lidar mesmo com as situações. Sim, o que você está dizendo... acho que é parte cultural. O que você está dizendo é que isso é natural na gente. A gente tem isso... com naturalidade, a gente vai fixando as coisas. Eu acho que tem a ver com aquilo da insegurança, do incerto, sabe? Aquilo que você não tem certeza. Então, tem uma história, tem uma crônica que eu lembro de ter visto no colégio de uma pessoa, não me lembro se era o padeiro, né? Nos velhos tempos, né? Que o cara ia entregar os pães nas casas e tal. E aí tocava a campainha, a pessoa, quem é? Ah, é o padeiro. Ah, aí o marido dizia para mim, não é ninguém não, é o padeiro. E aí vai no outro dia, vai lá o cara entrega, não é ninguém não, é o padeiro, né? Então chega num certo ponto que o cara fala, ele toca a campainha, quem é? Não é ninguém não, é o padeiro. Ele, quer dizer, olha como que é, né? Então, a gente tem essa tendência mesmo de classificar e definir e tal, mas é um pouco para a gente ter a organização das coisas na vida, né? Mas, em termos de análise, né, se a gente realmente quer entender, compreender mais a sociedade, a gente precisa perceber que está fazendo isso. Opa, peraí, mas será que é por aí? Né? Tem a história do cara o vizinho, que quando caía a bola pulava um muro, o pessoal jogando bola, pulava o muro, caía no vizinho. O cara era bravo pra caramba, não queria devolver bola, tinha uma vez que furou a bola, e tem mil coisas, né? E um belo dia, o cara estava passando, chutaram a bola, ele pegou, foi para a rua, o cara pegou, matou no peito, chutou, fez um puta lance, assim, todo mundo percebeu, caramba, esse cara gosta disso, né? E aí o cara acaba entrando na brincadeira, né? E aí, se você ficar preso naquela primeira imagem, né? Meu Deus, cuidado, vizinho e tal. Então é pra gente ficar atento, né? Mas eu entendo que é natural, claro. Então, e aí tem essa questão que o Durkheim coloca e outros pesquisadores colocam, a mentalidade dos grupos. É gozado falar isso, né? Mentalidade, fala mente humana, é uma pessoa que tem uma mente. Mas o grupo, vocês concordam que você pode falar de uma personalidade do grupo, uma mentalidade de grupo. A mentalidade do grupo não é a mentalidade de uma das pessoas. Não necessariamente, a maioria das vezes não é. E mais complexo que isso, a mentalidade do grupo também não é a soma
ou a média aritmética, entendeu? Se fosse possível fazer, não é, né? Mas não é a média aritmética da mentalidade de cada um, a soma tudo divide, não é assim, né? Tem suas leis próprias. Então a gente começa a pensar, né? Como avaliar a sociedade. A sociedade é diferente simplesmente vou dizer, não é matemático, não é linear, né? Se você somar 8 pessoas, um mais um mais um, né? Esse 8, você entende? Não basta somar e pronto, né? Surge se desenvolve ali, começa a ter uma interação e aquilo começa a caminhar de um jeito que às vezes você não esperava. Principalmente se você está falando de grupos grandes, né? Que chega no que alguns chamam de massa, né? Então, no campo de futebol, o cara é super educado. Aí ele está num jogo lá, um jogo. Imagina que já está tudo liberado e as pessoas estão indo para o estádio. Tem 10 mil pessoas ali, começa todo mundo a xingar o juiz, e o cara que é super educado, tal, ele daqui a pouco está lá no meio. E se ele for visto naquele momento, as pessoas não vão reconhecer, né? É interessante isso, né? Então, o que o Durkheim coloca? A sociedade tem sobre seus membros, a tendência é essa, é que a sociedade tem sobre seus membros uma supremacia. Entende? A pessoa tem personalidade forte, mas num determinado contexto social, conjunto, né, vai ficar mais forte o jeitão da turma do que simplesmente daquela pessoa. Você entende isso? Uma Eu tendência. acho que é aquela frase, né? Diga com quem tu amas que eu direi quem tu és. Eu acho que é cultural também. Verdade. É complicado, né? Porque assim, a gente não deixa de ser a gente, né? Mas ao mesmo tempo é difícil, né? É só para a gente pensar nisso. Quer dizer, agora imagina que você não tem. Vamos lá, o cara tá Nada que não. alucinado num show, por exemplo, tá pulando, gritando e tal, e você não conhece aquela pessoa, né? Então você vai lá e põe na tua caixinha, né? Esse cara é maluco, tá pulando aqui, esse cara é um doido e tal. E de repente, o cara sei lá, tem uma função social, né? Você encontra com ele, ele tem outra, ele é totalmente diferente daquilo. Então, aquele é um comportamento social naquele momento, né? Que não representa exatamente é ele mesmo, mas ele não é aquilo simplesmente. Isso que eu quero dizer. O problema é quando a gente limita, você entende? É como se o cara não pudesse ser mais nada na vida. Ele é só um maluco que fica pulando no show. E é claro que não é, né? E às vezes até aparência, né, professor, também. Que nem eu vou dar falando de alguém da minha família, eu tenho um primo que ele é inteiro tatuado, assim, ele é desenhista também, artista, né? E ele anda com a galera tatuadona. Aí o povo olha e fala, nossa, que, né, tipo, o povo meio que tem medo, assim, porque ele é todinho mesmo tatuado, só não tem no rosto, de resto ele tem tudo. Só que meu cara é um enfermeiro, que eu vou falar para você, assim, ele cuida com carinho das pessoas, ele é um doce, assim, com todo mundo, e é um enfermeiro muito, muito dedicado. Até agora, nessa questão da Covid, está trabalhando em turnos exaustivos. E ele é um cara muito massa, assim, e muito espiritualizado também. Então, o povo vê a casca dele, né, toda pintada, e fica, nossa, que cara estranho, mas basta meia hora de ideia, assim, para ver que ele é um cara muito legal e muito amoroso, afetuoso com todo mundo, assim. Nossa, que exemplo e o bonito. bando dele e o bando dele é um bando estranho de gente tatuada demais, né? Vamos dizer assim. Às vezes você vê o cara, às vezes tem uma moto toda equipada, tal, você veja, aqueles motoqueiros. Calma, cara, não é? Então esse lance do preconceito é difícil. Às vezes você vê uma pessoa lá toda engomadinha, né? Toda ali dentro dos conformes sociais, né? E aí, na hora que você vai ver, é uma pessoa que não cumprimenta o porteiro, por exemplo, ou que trata as pessoas que trabalham para ele mal e tudo mais, assim. Então, esse lance de aparência, eu acho que pega muito também.
Eu achei lindo o teu exemplo. Tenho amigos queridos também, porque eu tenho uma origem roqueira, né? Não sei se falei para vocês, eu era vocalista de banda de rock. Eu conheço uma galera que assim não está exatamente dentro dos padrões, e tal, e que é gente finíssima, assim, que assim dá a vida para ajudar o outro, e tal. E a gente no Brasil, infelizmente, a gente tem também muitos exemplos contrários, né? Os famosos engravatados que, se você for ver, né? E mais até, às vezes, uma pessoa que fala muito de religião e tal, e que, na real, será, né, que ela respeita até aquilo que ela está dizendo. Então, é esse problema da primeira impressão. Porque tem aquela diferença também, né? De ser religioso é muito diferente de ser espiritualizado, né? Às vezes a pessoa tá ali na igreja de segunda a segunda, mas não é uma pessoa espiritualizada, né? Não tem aquela conexão de fato com o que ela acredita, tá ali só dizendo sim para tudo que escuta e não vive aquilo de fato, o que aprende dentro do templo que ela frequenta, né? Isso. Então, as aparências enganam demais. As aparências enganam. Acho que o resumo é esse mesmo, né? Essa coisa das aparências. E aí, seguindo um pouquinho na questão dos fatos sociais, em direção aos fatos sociais que eu queria falar, que é assim, os hábitos, né? Dominam a gente por dentro. A gente aprende coisas, a gente cria hábitos, nossos hábitos individuais. A gente tem gente que, sei lá, acorda e imediatamente tem que escovar os dentes. O outro acorda, Eu conheço gente que só dá bom dia depois que estiver toda arrumada, assim, sabe? Então, são hábitos, são costumes, né? Esses dominam a gente por dentro, né? A gente aprende, a gente vive. Mas tem práticas sociais, né? Esses encontros sociais, encontros acadêmicos, que são os fatos sociais, e aí eles atuam sobre nós, eles, vamos dizer, modificam, influenciam o nosso jeito de agir, vindos de fora. Percebe? Tem essa... Então, aqui a gente chega na pergunta que Durkheim define fato social. A gente vai, então, se perguntar o que é isso? O que é esse fato social? Né? A gente já, nas nossas conversas, a gente passa por esses temas. Né? Os fatos sociais são maneiras de fazer ou de pensar, e, segundo a definição do Durkheim, eu vou trazer porque eu acho importante, que são capazes de exercer uma influência coercitiva sobre as consciências particulares. Vocês entendem isso? Coercitiva é no sentido de aquele modo de agir coletivo exerce coerção, uma espécie de pressão sobre a pessoa, né? Sobre a consciência, o cara fica sentindo meio estranho se ele está muito diferente dos outros, tal, né? Então, vamos lá. As características básicas do fato social são exterioridade. Aquilo ali é uma prática que não nasceu da tua consciência, porém você de repente está imerso num conjunto e está acontecendo aquilo, né? E tem uma ação coercitiva. Não significa que ninguém vai te mandar fazer nada. Às vezes mandam, inclusive, né? Tem um caso que o cara foi fazer um encontro internacional e está acostumado a não prestar atenção nenhuma em regra. Num certo momento, o microfone lá, o alto-falante diz: favor usar a máscara. E aí o cara, opa, né? Então, às vezes tem essa questão coercitiva. Às vezes ninguém fala nada, mas te olham de um jeito, né? Que você já sabe como é que você fala, opa, o que aconteceu, né? Você já percebe. Então, você sente aquilo, independentemente de falarem, muitas vezes, né? Então, isso é o fato social, ele tem o poder de te incomodar. Aí eu digo assim, o mesmo fato social, dependendo da situação, ele pode te incomodar e não incomodar, sei lá, o Alisson. Por quê? Porque você está, vamos supor, num evento social, tá? Você vai com uma roupa informal. Sei lá, aconteceu, você não teve como se arrumar, sei lá o quê, e ele está todo arrumadinho. Então, quando vocês entram no mesmo lugar, não tem a ver com a cabeça. Ai, que a minha cabeça é diferente, eu penso diferente. Não é isso. É que exterioridade vão te julgar de um jeito, vão julgar de outro jeito. Então,
para ele tá de boa, vai todo mundo cumprimentar, fazer cara bonita, de repente vira para você, fica olhando, cumprimenta também, mas você já percebe aquela reticências, né? Então aí o fato social não significa que ele vai exercer coerção, opressão sobre todo mundo, não é isso. Mas qualquer pessoa está sujeita se ela estiver muito diferente daquilo que se espera, entende? Então, se você não sentiu nada, é porque você, naquele momento, está sendo compreendida como semelhante, enfim, né? Mas experimenta mudar radicalmente que você provavelmente vai ter uma reação diferente, né? Muito bem. Então, eu já, de certo modo, antecipei a frase aqui, né? Quando nos conformamos, né, aos fatos sociais, o caráter da coerção não se manifesta, né? Porém, isso ocorre quando resistimos. Alguém poderia, sei lá, dar um outro exemplo de situação social onde, uma certa situação pode parecer que estão fazendo uma coerção, ou então não. Vocês querem comentar alguma outra situação? Eu pensei aqui naquela história das normas jurídicas, normas financeiras, morais, religiosas, né? Tinha aquela coisa de vai de short, pô, vai entrar de short na missa, sabe aquelas coisas que o pai fala, oh, você é louco, tal, bota uma calça aí, menino, tal. Então, às vezes a coerção, aí você já sai de casa formatado, né? Nesse caso, uma norma que você tem que seguir, é igual acho que você colocou aí, norma jurídica, né? Você não entra num fórum de bermuda, de chinelo, né? Mas às vezes você também não entra no shopping. Mas tem gente que entra. Uhum. E dependendo da situação, eu acho que todo mundo acaba olhando de uma forma ou outra. Ou alguns olham de forma julgando que está certo e que está errado, outros olham e falam, ele é desleixado. Mas se você parar para pensar, a pessoa está se sentindo tão confortável com aquilo que ela está mais certa dentro de todo mundo. Tem espaços Gente, mas sociais... tem situação também que é o contrário. Tem, eu ia falar isso. Pode comentar. Que eu ia falar assim, por exemplo, um rolê assim com os amigos numa casa de alguém. Se for, tipo, muito arrumado lá pro lugar, o pessoal vai falar, nossa, por que você tá arrumado? Nossa, não quero não, só queria me arrumar um pouquinho mais. Fez o exame Aí de o povo sangue já antes de ir vem lá pra em cá. cima já rezando. Eu pensei na praia, cara. Na situação da praia, né? A praia, ela é democrática, né? Ela tende a aceitar tudo. Mas eu me lembro, eu morei em Santos 17 anos, né? E eu me lembro de uma vez que eu fiquei muito impressionado, porque na praia pode tudo, né? E aí eu vi um cara na areia, porque o que foi legal foi que foi na areia, não foi no jardim. Lá em Santos tem um jardim da praia, que aí tudo bem, a pessoa passa. Mas na areia ele estava de roupa de terno, sabe? Calça, terno, estava descalço, mas de calça, terno e com e eu lembro de uma maleta, uma mala dessas executivo, né? E eu achei aquilo inacreditável, assim, caramba, não, ninguém censurou, ninguém olhou feio, mas foi curiosíssimo, né, sabe? Mas aí é um ambiente onde é mais tranquilo, né? A praia você vai vestido, vai sem roupa, é tranquilo. Tende a ser mais tranquilo, né? Ok, então são situações e situações. Mas, de todo modo, existe socialmente, tem sempre assim, vamos dizer, uma forma mais esperada, mais, vamos dizer, convencional para aquele momento, aquela circunstância, e o que foge muito daquilo periga o olho arregalado, sabe? Você vê pessoa de olho arregalado, né? Uma variante do... Estou vendo aqui que tem chat, deixa eu ver o que está pintando aqui no chat. Gente, é legal também quando vocês falam, tão legal, porque tem a expressão, né? O tal do senso. Foi eu que falei, pessoal. Confucianas. O tal do senso, né? Que a galera costuma falar, você pode tudo, mas tem limite, tem um senso. Então, assim, será se realmente você pode tudo, né? E, no caso, a gente estava falando de vestimenta, né? Tipo, eu tiro muito pela minha empresa. A gente tem uma coisa no dress code. Então, você pode ir vestido da forma como você quiser. Só que aí, às vezes, se você também for de uma outra forma, né, diferente, a galera já fica assim, é o no dress code, mas também não vamos banalizar as coisas. Né? Então, tem isso mesmo. Tem lugares que tem assim, tem um dia da semana, sexta-feira é relax, né, tranquilo, tal.
como é que é? A Lívia está contando um negócio aqui de uma burca para nadar. Eu não sabia disso. Isso aqui para mim é total novidade. Quer dizer que tem gente que nada com aquela roupa, sabe? Tem. Meu Pior Deus. que tem. Gente, Gente, TikTok, viu? É cultura. Eu aprendi no TikTok. olha, uma burca para nadar. Fala a verdade, gente. É. Vivendo e aprendendo, tá vendo? E aí, falamos, então, eu acho que todo mundo entendeu essa coisa do o dress code é bem isso, né? Então, existem os fatos sociais. E aí eu coloco um outro fenômeno social que é diferente, mas que está perto disso, que são as correntes sociais. Então, são manifestações coletivas, que daí não é uma questão de, vamos dizer, de código, mas que surgem espontaneamente, muitas vezes. Você não sabe quem começou. Sabe quando, de repente, uma pessoa está falando e, de repente, todo mundo começa a bater palma? Sei lá, num evento, num discurso, alguma coisa assim. Não foi combinado, né? Não tinha, assim, tal momento, e, de repente, aquilo levantou. Ou então, mesmo no exemplo do futebol, o momento que todo mundo levanta, né? Ou então aquele. Todo mundo falando, 5.000 pessoas falando isso, daquele efeito incrível, né? E aí não é um código social, né? Ali é uma corrente, é uma manifestação que surge, né? De entusiasmo, muitas vezes, né? Ou de indignação. Rola muito vaia também, né? Tudo isso que eu falei do positivo pode rolar também na questão aquela censura, que é isso? Aí todo mundo faz aquilo. Então, por alguma bobagem, alguma coisa inadequada, mas aí entraria mais como corrente social, né? Quem que falou, quem que puxou? Você não sabe quem puxou. A gente acaba sendo meio que arrastado por essas correntes, né? Às vezes você está lá no meio, mas em algumas situações, embora não tenha um código social, mas se você estiver no meio de uma manifestação dessa e agir de modo muito contrário, a gente sente uma pressão também. Pode acontecer pressão também, né? Principalmente nessas manifestações de rua, que tem que ter um certo cuidado, né? Às vezes a gente tem. Eu estou falando para vocês, estou falando para mim também, porque eu sou uma pessoa apaixonada, né? Alguém me pede opinião, eu já vou logo dando opinião, né? E às vezes, dependendo da circunstância, surge uma comoção ali. Se você não concorda muito com aquilo, talvez seja melhor você sair de perto, porque vai ser complicado você ficar no meio daquilo e ser muito contrário, entende? Então, uma coisa que eu acho muito importante falar para vocês é assim: ninguém deve se sentir obrigado, tá, a fazer parte de nada que, mas é um comportamento, todo mundo fez isso, vou fazer também. Não, ninguém deve fazer isso. O pessoal na adolescência tem uma tendência, né? Tava todo mundo fazendo, eu fiz também. Mas, assim, a gente que já é um pouquinho mais crescido, não há nenhuma necessidade. Você pode, né? Às vezes é mais interessante você, não, prefiro não participar, sabe? Sem problema, né? Mas, assim, às vezes não é. Às vezes é um pouco arriscoso, como diria o Caipira, é meio arriscoso você ficar muito contra ali no meio, né, do furacão, né? Tá? Então, beleza. Então, são os fatos sociais, as correntes sociais, né? Aí eu coloquei o negócio da torcida, né? Foi gol de um time, se você protesta, é impedimento, tá? Aí o pessoal vai olhar feio, né? Vamos lá, regras para observação dos fatos sociais. Aqui, gente, é a proposta do Durkheim, que é muito respeitado por ter sido o primeiro a tentar sistematizar mesmo ciências sociais, né? Desse caráter científico. Então, ele coloca assim: considere os fatos sociais como coisas. Não fique pensando somente em termos de ideias. Considere como objetivamente. Ele fala coisas meio esquisitas, né? Mas considere os fatos sociais de modo mais objetivo que você puder, né? Afaste as noções prévias. Então, de novo, aquela: não se deixe guiar pelo preconceito. Examine, espere os fatos. O que vai acontecer? Você não consegue prever, né? Tá tendo uma passeata, alguma coisa, você não sabe o que vai acontecer daqui a 10, 15 minutos, né? Então, eu passei por isso, né? Em certas circunstâncias aqui mesmo
em São José, de acompanhar certas coisas. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é um interesse meio sociológico, assim, sabe? O que será? Eu estou ali meio com uma distância de segurança, né? E sem saber exatamente. E aí outra coisa é a nossa vocação para classificar as coisas, classificar os fatos, né? Agrupar os fatos segundo características comuns. E isso é muito interessante, porque se a gente começa a tentar organizar, agrupar essas manifestações, a gente vai perceber que, às vezes, em lugares e horários, circunstâncias muito diferentes, acontecem coisas parecidas, gente. É interessante, se você olhar mesmo, sabe aquela distância, um olhar mais científico, mais, né, mais reflexivo. 500 pessoas levantaram a mão e começaram a gritar. Isso pode ser, eu posso estar descrevendo uma situação esportiva, uma torcida, e posso estar descrevendo um momento de uma celebração num templo, um momento muito dramático e tal. E se a gente começa a reparar, né, nessas manifestações objetivas, olha, parece que é tão diferente, mas olha como tem coisas que se conectam, né? Então, vamos lá. As características de agrupamento devem ser definidas com a maior objetividade. Ele sempre focando nessa coisa da objetividade, né? Aí eu pensei possíveis tarefas, acho que a gente não estou ainda elaborando isso, pensar diferentes fatos sociais observados, né? Mas eu estou preferindo, gente, agora que a gente está terminando esse segundo texto aqui, eu acho que eu estou preferindo abrir uma outra tarefa para nós lá no ambiente virtual, que é a história dos contatos sociais primários e secundários. Eu vou pensar uma questãozinha que vocês possam escrever sem anexo, nada, entra lá e faz uma postagem, tá? Eu vou abrir depois. Eu acho que algo sobre essa nossa avaliação desses contatos sociais primários e secundários, como é que era antes e como é que está agora? Houve mudanças? Teve algum tipo de contato que mudou? Eu acho que essa é uma conversa interessante para a gente fazer, né? Então, essa é uma proposta minha. Tudo bem? Acho que é mais legal do que catalogar os fatos sociais, assim, sei lá. Estou pensando de um modo informal e que seja tranquilo para todo mundo. Olha, vocês, a cada semana, para mim, crescem afetivamente, né? O nosso contato mediado pela tecnologia é um contato que está assim rapidamente se transformando num contato primário, porque eu acho lindo como vocês se posicionam, se colocam, acho isso me enche de alegria mesmo, porque lembra que a gente acabou de falar sobre personalidade do grupo, né? É chato para um professor, né? Enfim, alguém que está falando, ver, assim, ouvir aquele silêncio, sabe? Tem 30 pessoas e tal. Aquele silêncio, ninguém fala nada, ninguém escreve, ninguém abre o microfone e tal. É meio louco, isso impacta também, né? O silêncio dos homens, tem certas circunstâncias. E aí é legal quando vocês se posicionam, ajudam a gente. Pensa numa turma se- que fala. Oi? Pensa num caboclo que fala, né? Então, acabou que fala, mas é ótimo isso. É ótimo. Que fica mais rico, Mas né? aí, professor, qual é a pior situação? Você está dando aula aí agora, olhando para um computador com um monte de linha preta, né? Porque às vezes a gente não abre a câmera, só a Jéssica que é corajosa e abriu a câmera ali, e ninguém fala nada. Ou você está dentro de uma sala com todo mundo presente, todo mundo olhando no seu olho e ninguém fala nada? Qual que é o pior? Não, o pior é na tela, sem dúvida nenhuma. Isso tranquilo. Por quê? Eu tenho 1000 maneiras de provocar aluno quando eu estou no presencial. É que vocês estão me conhecendo 2D, né? Mas eu, por exemplo, eu sou um cara que dou aula andando. Eu dou aula andando o tempo todo, assim, né? Então, o cara, nossa, é bem divertido. Dá para a gente, sei lá, estimular de um modo leve, brincalhão e tal, as pessoas a participar, né? Não, na sala de aula você fala meu nome, eu já ia ficar preocupado, ia falar alguma coisa. Não, eu acho que assim, qualquer estímulo à participação, eu gosto muito, acho muito importante isso, né?
Então, legal. A gente aqui nessa disciplina tem eu acho que, de certo modo, uma vantagem em relação a outras disciplinas que são mais técnicas, né? É que aqui não há uma necessidade de sair correndo com a matéria, sabe essas coisas? A disciplina tem que cumprir não sei quantos tópicos. Aqui é de outro modo que a gente trabalha, né? Porque a gente tem vários temas, você vê, eu falei, apresentei conceitos hoje, né? Mas esse aprofundamento e principalmente a questão dos exemplos, esse que é o legal, né? Acho que é mais debate, né? E eu estou tentando puxar esse fórum de notícias, eu coloquei esses links para que vocês tenham essa possibilidade de seguir o debate, que o nosso tempo é curto, né? Mas que a gente possa seguir interagindo, né? Eu procuro sempre dar um alôzinho ali, mostrar, ó, passei aqui, li o que você fez, né? Então eu gosto de comentar. Professor, uma Oi. coisa que você acabou falando assim de puxar coisa de fora e tudo mais, uma coisa que é presente, na verdade, de hoje, né? Essa situação do Lula e do Dória. Veja a situação, enquanto a gente está num horário de aula, o meu papel aqui é o de professor. Então, se eu falar qualquer coisa, o professor que falou. E se a gente se encontra na rua, ou sei lá, ou alguém me telefona, enfim, no WhatsApp, sei lá que seja, num outro momento, a gente pode ter uma conversa sem essa. Filtro. Não é isso, é questão do papel social, porque se eu falar alguma coisa que muito forte, muito firme, eu acho isso, tem mais que fazer, como muitas vezes na vida eu já fiz, tá? Eu estou fazendo um exercício aqui, eu estou louco para conversar, mas assim, eu estou aqui num papel que as pessoas, que assim, não é que eu queira, tá? Eu sou contra a autoridade, eu sou anarquista, tá registrado, tá gravando aí, né? Eu sou anarquista, porém, aqui, vocês estão me vendo, eu não sou vizinho de ninguém, eu não sou parente, eu não sou exatamente amigo ainda, mas eu quero ser, de verdade. E assim, mas por enquanto vocês vão falar de mim, só um professor, né? E aí não tem total horizontalidade, assim, fica uma coisa um pouco. Eu fico preocupado, não sei se vocês estão entendendo, de ter um papel. Eu quero trocar ideia com vocês, né? Mas eu tenho que tomar um pouco de cuidado para não. Eu não quero assim posar aqui de modelo para ninguém, entende? É uma preocupação que, como pai, eu não tenho muito, porque como pai eu quero ser modelo mesmo, eu tenho que falar tudo que eu tenho que falar, né? Mas eu acho que vocês trazerem essas questões, mesmo essas questões mais polêmicas a quente, vou colocar entre aspas a quente, quer dizer, não está nem firme ainda, né? É interessante também, né? Eu só vou pedir desculpas às vezes para talvez eu fico preocupado de não me colocar de um modo que possa parecer que eu estou querendo forçar uma barra, sabe? É uma questão ética, né? Agora, o que eu acho que dá para, assim, coisas que a gente tem, que acho que todo mundo há de concordar. Todo mundo tem direito a julgamento justo. Vamos lá. Isso é um fato. A pessoa fez qualquer coisa, ela tem direito a um julgamento justo. E a presunção de inocência é um instituto praticamente universal, do direito universal, não é uma coisa nossa aqui. Você tem que provar a culpa. Não é? A função da justiça, se vai punir alguém, ela tem que provar a culpa e não provar a inocência. Vocês entendem? Isso eu estou falando noções básicas de direito, assim, que meu pai era advogado, pouco que eu sei, mas assim, tem que provar. Não provou a culpa, é inocente, entende? Então, o pessoal no direito fala, inclusive, de dúvida razoável, né? Quando vai ter aquele. Vocês devem ter visto esses filmes é uma delícia ver filme de julgamento, né? Júri, eu acho interessantíssimo. Tem até uma série que eu tô vendo que eu tô adorando, série pop mesmo, cultura pop, que é o Demolidor. E aí o cara é um herói, mas ele é advogado, né? Então tem várias cenas, né? Então se fala assim, a dúvida razoável. Se houver uma dúvida razoável, você não sabe, então você não pode punir, né? Você não pode considerar culpado. Tem uma dúvida, não dá para ter certeza, não dá para saber, né? Enfim, eu acho que isso tem que valer para todos, né?
Isso, acho que ninguém há de discordar disso, né? É um pouco por aí. Eu acho que a questão do Lula, houve uma suspeição, não tem nada a ver com o Lula, sabe? Houve uma suspeição com uma turma enfim, de juízes, né? Porque ficou parecendo uma coincidência muito grande os resultados, todo mundo ter falado a mesma coisa, um despacho sair 10 segundos depois do outro, umas coisas assim, sabe? Então, tem várias questões, você, assim, bem redundante, né? meio até deselegante, mas questões questionáveis, né? São coisas que a gente fica, ué, mas será? É muita coincidência, tal. Enfim, o Brasil é um país onde as coisas mudam muito rápido, gente. Vocês estão sentindo isso, né? Acho que vocês estão vivendo num momento em que as coisas estão mudando muito rápido, né? Eu me lembro, não faz muito tempo, que a gente tinha uma presidenta mulher, né? E que tinha muitos defeitos e muitas qualidades, não vou julgar aqui, mas era vocês eram novinhos, talvez, mas enfim, mas não faz tanto tempo, e muitas coisas eram diferentes. Então, se você for pensar em 4 anos, como é que era a vida 4 anos atrás, como é que é agora? Sei lá, exercício sociológico, é importante que a gente veja. Era muito diferente, muita coisa era diferente, né? Então alguém fala assim, a gente tem que cortar um monte de direitos porque tem que aumentar a empregabilidade, né? E aí você vê que o desemprego hoje está mais alto, aí você pensa, ué, o que, né? Então a gente esse olhar reflexivo, esse olhar questionador, ficar atento, ficar, né? Pensar, mas será difícil, né? Muito bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente está quase terminando nosso horário, mas assim, vocês são ótimos, vocês são questionadores, vocês colocam perguntas complicadas, vocês me deixam em saia justa, e eu acho que é isso mesmo. Aqui é o momento. Se vocês tiverem receio de cutucar algum professor em qualquer assunto, em qualquer aula, comigo pode vir, porque isso é o propósito da nossa disciplina, né? Esse é um ponto que eu tenho, é uma vantagem que eu tenho hoje, né? Eu, a vida inteira, gente, 20 anos na Univap, da minha vida na Univap, foi assim, aula de física, de cálculo, de estatística, matemática, e agora é um momento novo, né? Então, eu estou bem leve nesse aspecto, estou feliz, assim mesmo, de verdade. E poder fazer isso, essas conversas na engenharia, isso para mim vou dizer, quase um sonho, assim, porque olha aquela coisa, vamos fechar essa conversa aqui. Lembra aquela coisa do papel social, da primeira impressão? As pessoas dizem, cá entre nós, as pessoas dizem por aí, esses aluno de engenharia ele quer fazer conta. E eu vou defender até a morte. Eu falo, vocês não têm a menor noção, vocês não conhecem esses caras. Quem fala isso, eu vou assim, pode deixar que eu tô, esse pessoal aqui. Então, vocês me ajudam me fortalecem em mim a noção de que é uma bobagem a gente ficar falando de ciências exatas contra as ciências humanas, sabe? Tem um pessoal de um lado e de outro, tem coisas que se diz. E não precisa, né? Eu estou, nesse exato momento, preparando trabalhos com alunos que envolvem, por exemplo, na área da saúde. A área da saúde envolve estatística, envolve resultados de medidas quantitativas, né, exames. Então, tem muito de ciências exatas, calibração de equipamento, e tem toda a parte humana do acolhimento, do atendimento. Então, eu gosto muito de pesquisar nessas áreas interdisciplinares, e aí eu acho que vocês todos aqui são pessoas com quem que poderiam estar comigo em qualquer desses trabalhos, porque eu vejo em vocês essa abertura, né? E a minha tarefa também do outro lado, eu tenho reuniões semanais com alunos da psicologia. Eu estou estudando Freud, estudando psicanálise, assim, estudando mesmo, começando, né? E aí a minha função nesse grupo é falar tentar quebrar a resistência lá, que é assim, putz, mas tem que fazer conta, putz, mas para que essa estatística e tal? E aí eu vou, calma, tem coisas que sim, tem coisas que não, tem momentos em que isso é interessante.
e a gente vai trabalhando aqui e ali. Eu gosto de fazer essas pontes, né? Então, eu tenho que agradecer vocês por me permitirem, né, por potencializarem isso. Isso não se faz sozinho, né? Eu tenho vontade de apresentar vocês para os meus, enfim, alunos e colegas lá das humanas, né, e da saúde. A gente ainda vai ter nossos momentos a gente vai se ver ainda presencialmente e quem sabe a gente vai montar um time interdisciplinar. Isso é um sonho meu, né? Lembrando que nós temos um grupo de pesquisa estatística que está nascendo na engenharia, na FEAL agora. E eu, a Priscila, o Eduardo, e a gente vai ter assuntos transdisciplinares para cuidar. Eu gosto muito dessa parte de meio ambiente e de saúde. E aí é legal, é a chance da gente interagir com outros profissionais, né? Eu estou lendo a Lívia falando aqui que está fazendo bacharel em química para não fazer muito cálculo. Você vê como que é? E a gente vai lá e tenta conversar. Não, calma aí e tal, né? Muito bem. Gente, eu queria fazer uma homenagem a vocês. Eu nem sei o que falar. Eu queria marcar o dia 8 de março, né? Então, eu tenho um texto curto para ler sobre as Amazonas e tenho um rap, que é uma letra muito, muito legal de uma moça incrível, uma artista aqui da cidade, que eu queria compartilhar. Eu não sei o que eu escolho aqui. Eu acho que deixa eu abrir aqui. Vamos privilegiar essa nossa amiga rapper, a Preta Ari. Lembrando que hoje, já falei para vocês, está rolando o lançamento de um clipe feminista, mais de 20 mulheres participando. E depois eu vou passar o link para vocês. Se vocês me derem a licença, eu gostaria de ler, então, para vocês, para finalizar, para marcar a data de hoje, Nossas Garotas, que se chama. Eu vou até colocar na tela. Pode ser? Uhum. Fecha culturalmente aqui. Tem a ver, porque os nossos eixos são o indivíduo, que a gente comentou, sociedade e cultura. Então, estão aí, bem. Então, Nossas Garotas, né? Eu vou tentar fazer a coisa meio no nível rapper aqui, se eu puder. Então é assim, nossas garotas, as mais lindas, as mais cheias de graça, são mulheres e meninas em calçadas e praças, corpos, oficinas, sua rotina não é fragrante, seu caminho tem espinho, sofrimento é incessante, alma limpa de amor, suja de ódio e rancor, dignidade invisível, escasso alto valor, identidade afanada, busca do tudo e ulternada, nada mais a ilumina nem os sonhos de menina. Moça do corpo queimado, do sol do canavial, o mais chocante é a consciência da sua sina trivial. Sua vida não é poema e não tem mais balançado. O lado humano pelo desumano foi arrancado. Sem infância, só trabalho, a esperança é o seu atalho. Para um futuro utópico, imaginário, longe da realidade, da sua verdade, imposta sem proposta e contra a sua vontade, garotas e mulheres, mulheres e meninas, negra, branca, amarela, forte ou franzina, bom seria se vocês pudessem saber da felicidade, sem por ela sofrer, ver o mundo sorrindo, se enchendo de graça, ficando mais lindo por causa do amor, sem provar da dor. Nossas garotas as mais lindas, assim diz o poema, mas garotas que eu digo não são de Ipanema. As garotas de Ipanema que o poema diz, não as garotas que eu digo longe de ser feliz. E a realidade com a idade não combina, qualquer moeda compra o corpinho da menina, portuguesa, tailandesa, brasileira ou argentina, ignoram a origem da feira feminina, tem para escolher, o estilo é só dizer, aproveita que amanhã o fornecedor pode ser você. Ignorância voltada, usada contra a própria vida, enganada, acreditando em histórias descabidas. Dinheiro, poder, o que quiser, fama, mas com muito trabalho, nos lençóis de uma cama. Quem sabe um dia se acabe a hipocrisia e na vida da menina volte a ter mais fantasia. É tudo que eu queria. No fundo eu não sabia que a busca de um sonho era amarga e doía. O peso do que eu digo não é para soar bonito, mas é para fazer pensar na qualidade do conflito, é para entender a profundidade do problema e que essas muitas vidas não são parte de um poema. Ó, aí sim. Aí? Tentou bater Gostei. palma vivo? Ah, que é isso. É a Preta Ari aqui de São José, pessoa maravilhosa, parceira da Meire, de Origem, um grupo de origem. São meninas que eu admiro muito, eu acompanho, né? E é um barato. E elas me chamam de o professor. Ah, o professor aí, tá? Você vê como é que é, né? As funções sociais. Mas são moças que estão criando aí
e têm um olhar social. Então, elas escrevem e eu posso atestar que elas vivem isso que elas estão escrevendo. As pessoas que estão buscando dar condições melhores para as pessoas que convivem nessa realidade dura que elas descrevem aqui. Ok, gente? Muito obrigado pela presença, participação, paciência. E vamos que vamos. Semana que vem a gente se fala. E a qualquer momento no fórum também. Tá bom?